الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إذا ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. صدق الله وصدق رسوله ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Todos os louvores pertencem a Allah subhanahu wa ta'ala, Criador absoluto, e saudação vai para o selo dos mensageiros e profetas Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e alarga-se também para aqueles que o seguiram nos momentos difíceis e momentos bons e que lutaram para fazer chegar o Din até nós. Respeitados irmãos e irmãs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala deu-nos esta vida, e esta vida que Allah nos deu não é eterna, não é para a eternidade, tem o seu fim. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Sagrado Coran: تبارك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Bendito seja Allah, aquele que criou a vida e a morte para vos testar quem dentre vós pratica o bem. No entanto, respeitados irmãos, esta vida é para algum tempo. Estamos neste mundo provisoriamente. A eternidade é aquela que virá depois da morte. É por isso que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, quando foi perguntado Ayyul mu'minina afdal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam respondeu nos seguintes moldes: Ahsanhum khuluqan, disse: melhor crente é aquele que tem o melhor caráter. E o homem voltou a perguntar a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Wa ayyul mu'minina akyas, qual é o crente mais inteligente? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam respondeu: Aktharuhum dhikran lil maut wa isti'dadan lima ba'dahu, que o crente mais inteligente, o mu'min, o fiel mais inteligente, é aquele que mais recorda-se da morte e que mais prepara-se para aquilo que virá depois da morte. É esse que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam considerou de inteligente. E Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, em toda parte da sua vida, ensinou os sahabas a não levar esta vida como uma vida de eternidade. Certa vez, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam deitou-se, sobre uma esteira. Não tinha aí colcha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, quando despertou, tinha sinais nas suas costas. Os sahabas sentiram, aproximaram Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, law ittakhadna laka wita'a, o mensageiro de Allah, que tal a gente estender alguma coisa para ti? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, veja só, a ensinar os sahabas que essa vida é provisória e é temporária. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse: Mali walidunya, ma ana fi dunya illa karahilin istadalla tahta shajaratin thumma raha fatarakaha. Que o que tenho a ver com a vida mundana? Eu não estou aqui na terra senão como um viajante que
descansou por baixo da sombra de uma árvore e depois levantou-se e partiu. Então, este ensinamento, respeitados irmãos, é para nós termos a lição que esta vida é temporária. Esta vida é temporária, temos que estar a todo momento preparados, não é? Então, e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse, não é, no hadith, Kun fi dunya ka'annaka gharibun. Esteja no mundo como se fosse um estranho ao abir sabil, ou alguém que está a atravessar a estrada. O que acontece é que cada um de nós, quando estiver a atravessar a estrada, será que ele vai andar relaxadamente? Não é? Não. A pessoa, quando estiver a atravessar a estrada, ele vai tão rápido com receio de algum obstáculo, alguma viatura embater nele. Então, esta é a percepção que temos que ter com o dunya. Não é por isso que no Riyad Salihin vem escrito logo na primeira, Imam Nawawi escreveu, não é? Inna lillahi ibadan futana, طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا إلى الدنيا فلما علموا أنها ليست للحي وطنا اتخذوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. Que Allah tem servos inteligentes, não é? Divorciaram o mundo por meio da sedição, por meio da tentação do mundo, por meio da tentação que o mundo traz para cada um de nós, não é? O mundo é como o mel, não é? A gente vai sentindo o mel, e ficamos já distraídos daquilo que é o nosso foco. Então diz que Allah tem uns servos inteligentes que deram o divórcio, deram talaq ao mundo, não é? Repararam para o mundo e quando ficaram a saber que o mundo não é para viver para sempre, então consideraram o mundo como se fosse um mar profundo e levaram as boas ações como o barco para atravessar este tal mar. Então, essas são palavras de ulamás, não, que passaram deste mundo. Tudo isso, respeitados irmãos, a centralizar-nos para aquilo que é o nosso foco, que esta vida não é para relaxarmos, mas é para estarmos atentos àquilo que é o nosso foco. Então, respeitados irmãos, atendendo a isto, que não temos a eternidade aqui, temos que estar preparados de diferentes maneiras, as nossas ações, não é? E agora, Allah subhanahu wa ta'ala colocou-nos aqui no mundo, alguns, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala agraciou com bens, outros muito mais, outros não tanto, não é? Essa diferença toda, mas não é para uns orgulhar com os outros, mas sim Allah subhanahu wa ta'ala criou esta desigualdade para que possamos reconhecer Allah subhanahu wa ta'ala. Aquele que não tem possa reconhecer, não é? Allah subhanahu wa ta'ala. Aquele que tem também reconheça que essa é uma dádiva de Allah e possa ajudar aquele que não tem. Então, respeitados irmãos, eu aqui vou falar de um assunto muito importante que talvez esteja esquecido por muitos de nós, estejamos distraídos deste assunto, que é a importância de fazermos o testamento. Testamento significa você fazer uma escrita ou falar para alguém, não é, que depois da minha morte faça isto, aquilo. Este é o testamento. Então o testamento pode ser o testamento através do din, dar um conselho, que olha, faça isto, depois da morte façam isto. Este também é um testamento. Assim como foi o testamento dos ambiás, muitos deles, o testamento, quase todos, o testamento deles não foi deixar bens, mas sim foi o testamento de Iman. Allah subhanahu wa ta'ala fala acerca de Ibrahim alayhi salatu wassalam, وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ. E através de Islam, Ibrahim alayhi salatu wassalam, não é, aconselhou os seus filhos e Yaqub alayhi salatu wassalam também o fez, não é? قال إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذ قال لبنيه, Ibrahim alayhi salatu wassalam disse para os seus filhos, إن الله اصطفى لكم الدين. Ó meus filhos, Allah escolheu para vocês a religião, não moram senão como muçulmanos. E Allah subhanahu wa ta'ala mostra também que Yaqub alayhi salatu wassalam, o testamento que ele deixou não foi de bens,
mas sim foi do din, conselho de din. Ele disse o que Allah subhanahu wa ta'ala diz no Sagrado Corão: Am kuntum shuhada, idh hadara Ya'qub al-maut, idh qala li banihi, ya baniya, ma ta'buduna min ba'di. Ou vocês estavam presentes quando a morte chegou ao Ya'qub alayhi salatu wassalam, quando este disse para seus filhos: ó meus filhos, o que vocês vão adorar depois de mim? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ishaqa wa Ismail ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Os filhos, vejam lá, responderam ao pai: nós iremos adorar o teu Senhor, o teu Allah, aquele Allah de Ibrahim, não é? De Ismail, que é o único, e nós para eles somos submissos. Esse é o testamento dos Anbiás. Então, respeitados irmãos, nós também temos outro tipo de testamento, que é o testamento de bens. Allah subhanahu wa ta'ala, como eu dizia, alguns Allah deu bens, muito mais, outros não tanto. Mas todos nós podemos fazer o testamento. Não há nenhum problema dos bens. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse: La ba'sa lil ghina liman ittaqa Allah. Não há problemas em ter riqueza para quem tem temor em Allah. Para quem tem temor em Allah, não há problemas em ter riqueza. Mas esta riqueza, respeitados irmãos, pode servir para nós como um castigo e pode servir para nós como uma ajuda, um auxílio para o nosso akhirah, dependendo de como nós vamos administrar os nossos bens. Então, atendendo que temos uma vida provisória, que não é eterna, então temos que saber administrar esses bens. E temos que fazer o testamento. Esse testamento pode nos valer depois da nossa morte. Por exemplo, se fizermos o testamento, que olha, depois da minha morte, uma parte dos meus bens entrega para o orfanato, possam chegar para o orfanato. Depois da minha morte, 1/3 dos meus bens abram fontenárias para pessoas terem água. Isso pode trazer o benefício para nós. Por isso, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse: Allah subhanahu wa ta'ala agraciou-vos com um favor, que no fim das vossas vidas, Allah subhanahu wa ta'ala deu-vos, não é, para vocês fazerem uma caridade por 1/3 dos vossos bens. Ziyadatan lakum fi akhir a'marikum, algo a mais no fim das vossas vidas, não é, que é 1/3 dos bens, que a cada um pode, no entanto, deixar como testamento para que seja direcionado a algum beneficiário, e através disso ele vai ganhando sawab mesmo depois da sua morte. Assim como também podemos fazer o testamento para aqueles que não são de direito, através do Corão, não estão aí, não têm o direito da herança. Porque antes, conforme o versículo que recitei, Kutiba alaykum idha hadara ahadakumul maut, foi-vos prescrito, quando a morte chegar a um de vocês, in taraka khayran il wasiyya, se deixar algum bem, que faça testamento para quem? Lil walidaini wal aqrabin, bil ma'ruf, que faça o testamento para os parentes e os próximos, de boas maneiras, de boas formas. Haqqan ala al-muttaqin, um dever dos tementes. Então, Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, relata que Abdullah bin Abbas, radhiallahu anhu, depois de ler este versículo, diz que no início era obrigatório fazer testamento a favor dos seus pais, antes de ser revelado o versículo da herança, que fala da obrigatoriedade da herança. Mas depois de ser revelado o versículo que fala da obrigatoriedade da herança, então Abdullah bin Abbas, radhiallahu anhu, diz que nusikha al-wasiyatu lil walidain wa thabata lil aqrabin, foi revogado o dever de fazer testamento a favor dos pais, mas ficou ainda patente para os próximos. Por isso, aqueles que são nossos familiares, que não têm direito de herança, porque a herança já está aí escrita no Corão, não é? Então, podemos nós deixar alguma escrita a favor daqueles que não têm direito de herança. Como, por exemplo, podemos ter nossos netos, cujo nosso filho faleceu enquanto nós estamos em vida, e deixou esses netos, filhos dele, e nós em vida ainda custeamos essas crianças.
Agora, se nós partirmos deste mundo, qual será a situação dessas crianças? Atendendo que os seus mais próximos terão o direito da herança, de acordo com o Corão. E os netos, quando estiverem os seus filhos, não é? Então, os seus netos não terão direito. E esses netos, onde é que vão parar? Por isso que é importante que nós façamos o testamento a favor desses netos. Mas este testamento também é 1/3, não é muito mais. Aqueles bens que nós deixamos, podemos fazer o testamento que, olha, quando eu partir deste mundo, então 1/3 dos meus bens vai para os meus netos. Abdullah bin Umar, radiallahu anhu, narra o hadith. E Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse: não é direito de um muçulmano que acredita em Allah, tenha algo que possa fazer testamento, ele passar 2 noites, a não ser que tenha o seu testamento escrito com ele. E Abdullah bin Umar, depois de narrar o hadith, disse: Ma madha alayya laylatain, não passou por mim 2 noites, a não ser que eu já tenha o meu testamento escrito. Abdullah bin Umar ficava sempre com o seu testamento escrito. Para quê? Para que possa beneficiar aqueles que não têm direito de herança. Respeitados irmãos, até podemos ver como algo insignificante, mas muito importante isso. Vejamos só, vou dar um exemplo. Alguns de nós, alhamdulillah, têm conta bancária. Tem valores avultantes na conta bancária, mas por receio de alguma coisa que alguém possa levar, ele não informa a família, o seu PIN. Ele tem essa conta, tem conta BIM, tem conta BCI, etc. Ele tem em todos os bancos valores e ele não informa nenhum deles. Agora, a morte, não é? Pode vir repentinamente. Ninguém tem esta segurança de que viverá para muito tempo. E você morre de repente. Não informou a ninguém da sua família o seu PIN. E qual será a situação da sua família? Vão enfrentar dificuldades, vão ter que mendigar, vão ter que procurar outra maneira. Mas você tinha bens. Veja, só por não ter deixado o testamento. O testamento também pode ser assim. Olha, quando eu morrer, o meu PIN é X. Não está já a dividir a herança, mas sim está a informar a família. Eu tenho conta bancária X, então o meu PIN é X. Isto é muito importante, respeitados irmãos. Você morre, de repente, Allah subhanahu wa ta'ala leva-nos de todas as maneiras. Outros morrem por acidente, outros morrem sem adoecer. Quantos doentes, quantos saudáveis deixaram os doentes? Não é? Quantos jovens deixaram os velhos em vida? Então não há segurança para ninguém. No entanto, temos que fazer o testamento escrito. Imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, diz que a retidão de um homem é que não esteja longe do seu testamento. Que não esteja longe, não distancie-se do seu testamento. E dizia também, o mais certo é que você escreva o testamento, assim como Allah subhanahu wa ta'ala ordenou-nos a escrevermos o testamento. Allah ordenou-nos a escrever o testamento. E também não só quem não tem bens, deve também fazer o testamento, é importante. Veja só, você pode ter dívida, esteja a dever a alguém, e você não informa a família, e parte deste mundo subitamente. Como é que vai ficar? O seu akhira está comprometido. Por isso, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, quando alguém morresse, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antes mesmo de realizar o salat al-janaz, perguntava: este irmão tem dívida? Quando dissessem tem dívida, ele não dirigia o salat, até que seja paga a dívida, ou alguém tome a responsabilidade. Certa vez, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam parou o salat al-janaz, trouxeram o mayit, e ele perguntou: ele tem dívida? Disseram sim, tem dívida de 2 dinares só. 2 dinares é um valor pouco, não é? Muito significante. Mas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, devido a esses 2 dinares, disse: Sallu ala sahibikum, não é? Façam a oração fúnebre para o vosso companheiro. Abu Qatada radiyallahu anhu disse ao mensageiro de Allah: eu tomo a responsabilidade de pagar esses 2 dinares. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aí de imediato dirigiu o salat. Então, podemos também dizer que não, esse testamento é para quem tem bens só. Mas nós também podemos ter conta com alguém. É importante que nós deixemos o testamento. Vamos escrever, vamos ter uma agenda, escrevemos, não é? Olha,
qualquer coisa que acontecer comigo, eu estou a dever o fulano. Infelizmente, hoje em dia, nós só escrevemos quando alguém está nos dever. Minha esposa, quando eu morrer, fulano está a me dever. Mas de que você está a dever fulano, não quer escrever. Só pensa que quando alguém deve a ti. É importante também que escrevamos que alguém, nós estamos a dever o fulano. E isso pode ajudar o nosso ákhira também. Porque se nós tivermos dívida, então estaremos retidos, não impedidos de entrar no Jannat por causa desta dívida. Porque naquele dia não se paga através de dinheiro. Você não há de levar dinheiro para lá, para dizer que hoje eu estou com dólar, vou te pagar a dívida que eu tinha contigo no dunya. Mas no ákhira, respeitados irmãos, não se paga senão com boas ações. Se você está a dever a alguém, aqueles credores virão a ti. E Allah subhanahu wa ta'ala, para satisfazer a eles, vai tirar das tuas boas ações para pagar a eles. Alguém de nós gostaria que isso acontecesse? Acredito que todos nós, ninguém gostaria. Então, respeitados irmãos, temos que estar cientes disso. Temos que escrever o nosso testamento. E algumas vezes falhamos. Tentamos a todo custo beneficiar alguns dos nossos filhos, que são herdeiros, por sinal. Quando eu morrer, a minha loja fica com fulano. Irmão, quem te falou isso? A minha viatura fica com o meu filho mais velho. Esta herança que você está dividindo é errada, irmão. E você está fazendo injustiça. No Abu Daud vem o riwayat. Inna rajula la ya'mal bi ta'ati Allahi wal mar'atu 60 sanatan hatta idha hadarahu al-maut fayusi bi wasiyatin su'in. Homem vai praticar na obediência de Allah durante 60 anos. Uma mulher também, durante 60 anos na obediência de Allah. Quando está prestes a morrer, vai fazer um testamento errado, fayadkhulu an-nar. Wa inna ar-rajula la ya'ishu fi ma'siyati Allahi 60 sanatan. E há um homem que pode viver 60 anos na desobediência de Allah e quando está prestes a morrer, ele faz um testamento certo e através disso ele vai entrar no Jannat. Acontece, respeitados irmãos, às vezes por negligência de não querer perguntar ulamás, às vezes por não querermos abrirmos aos outros e acabamos beneficiando aquele que já é herdeiro. Ele tem uma herança já escrita no Kitabullah, no Coran, e nós ainda estamos a dizer, meu filho vai ficar com isto. E os outros, o que é que vão ter? E nós já erramos aí. Não é? Este é o nosso herdeiro e nós não podemos fazer o testamento de todo aquele que tem direito da herança. Mas sim, podemos fazer o testamento para aquele que não tem direito da herança. Este sim. E este testamento, respeitados irmãos, também tem seu limite. Não pode ser a mais. Vejam só, Sa'd bin Abi Waqqas. Terminar o tempo, me diga. Não consigo ver. Sa'd bin Abi Waqqas, radiyallahu anhu, ele diz, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam visitou-me no Hajjat al-Wada'. Eu estava gravemente doente. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam chegou para me visitar. E eu disse ao mensageiro de Allah, eu estou na situação que estás a ver. وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا إِبْنَةٌ لِي. Não tenho outro herdeiro senão uma única filha minha. Atasaddaqu bimali kulliha. Numa das narrações, posso dar testamento ou caridade todos os meus bens? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse, não. Ele voltou a dizer, atasaddaqu bithuluthai mali. Posso dar em caridade no caminho de Allah 2/3 dos meus bens, atendendo que só tenho uma herdeira? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse, não. O Sa'd, não. E ele voltou a dizer, atasaddaqu bishatri mali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse, não. Posso dar em caridade metade dos meus bens para deixar a metade com a minha filha? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse, não. Ele disse, então 1/3 o mensageiro de Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse, athuluthu wa thuluthu kathirun. 1/3 sim, mas esse mesmo 1/3 é muito. Antadhara warathataka aghniya'an khairun antadharahum 'alatan yatakaffafuna an-nas. Deixarem os vossos herdeiros independentes, sem dependência das pessoas, é melhor para vocês do que deixarem eles dependentes, mendigando as pessoas. Então, 1/3
dos nossos bens é que é válido como testamento. É que é válido como testamento. Mais que isso, então não podemos fazer o testamento, não é? Se fizermos o testamento a mais, isso, se haver um alim, irá, portanto, abolir isso e fazer o certo, que é 1/3. E alguns de nós, parentes, deixam o testamento escrito e nós, pela ganância, rasgamos. É um grande pecado. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão: "Faman baddalahu ba'da ma sami'ahu", aquele que alterar o testamento depois de ouvir, fa innama ithmuhu 'ala alladhina yubaddilunahu, o pecado é sobre aqueles que alteram. Deixou o teu pai testamento a dizer que meu filho, este é para entregar para a madraça. Por quê? Madraça. E nós? Pega, rasga. Wallahi, você está a submeter-se num pecado que você não vai conseguir, não é? Este é um pecado. Você deve se arrepender e voltar a ir falar o certo, que não, meu pai deixou o testamento para isto, para a madraça, não é? Então, alterar é um grande pecado. Às vezes deixamos um testamento também errado, conforme eu vinha dizendo. Allah subhanahu wa ta'ala diz: aquela pessoa que ver que o testamento feito pelo meu parente, não é errado, ele fez de uma forma injusta, então, e ele retificar, corrigir, então Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Fala ithma alayhi", este não tem pecado, este não tem pecado. Então, respeitados irmãos, eu tinha este assunto para trazer para todos vós, para que possamos ter a consciência de que esta vida não é para sempre e que devemos administrar os nossos bens e focalizando no futuro, focalizando naquilo que será depois da nossa morte. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê a todos nós a compreensão. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.